Inscreva-se agora no canal. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Fomos Testemunhas de Jeová. A questão das falsas profecias me preocupava muito. Eu sabia que havia algo de muito estranho no ano de 1914, mas as publicações nunca tocavam nesse assunto diretamente, nunca botavam os pingos nos is, exatamente o que foi que houve. O que é que se dizia sobre 1914? Então, havia explicações vagas, distorcidas, e eu só fui ver algumas coisas mais significativas em obras, livros escritos por pessoas da cristandade, por pastores evangélicos, escritores evangélicos. Eu queria ver o que é que dizia. Mas como eles pareciam muito maldosos, às vezes eu não fazia muito caso disso. Bem, aí vem aquilo que foi um dos pontos altos. Eu poderia contar dois pontos importantes. O primeiro foi o que teve a ver com a geração que não passaria. Essa parte me tocou muito, porque já fazia alguns anos que se falava que a geração que tivesse visto os acontecimentos de 1914 não passaria sem que todas estas coisas, inclusive o fim, ocorressem. Essas palavras eram muito repetidas, né? Porque sempre houve, por parte do corpo governante, aquela intenção de manter o pessoal alarmado, manter o pessoal assim em estado de vigia permanente. A Bíblia até aconselha que se fique em estado permanente de vigia, isso é correto. Mas aqui nós estávamos diante de uma organização que colocava datas, né? Que desde que existia, desde o início lá dos Estados Unidos, no século XIX, 1879, quando começa a ser publicada a Sentinela, havia aquela preocupação em deixar todo mundo sempre achando que o fim estava logo ali, dobrando a esquina. Então, 1914. Aí tinha declarações de jornais da época, quando começou a Primeira Guerra Mundial, que comentavam coisas que, colocadas no contexto, pareciam que estavam combinando perfeitamente com as explicações tejotianas. Viram a palavra que eu usei? Tejotianas. Todo mundo já sabe a que eu estou me referindo. Pois bem, então, aquilo é uma coisa que me preocupava, mas em nome das coisas belas que nós estávamos esperando, o paraíso na terra, o fim de toda a ruindade, de todas as guerras, de todo o sofrimento, a gente ia esquecendo essas coisas, sabe? E também tinha aquelas amizades tão boas, sabe lá? Então pronto, essas coisas iam passando. Nós não fazíamos uma coisa que era muito importante, que era juntar todas as peças soltas, que separadas, não pareciam tão importantes. Mas quando você juntava todas aquelas peças, como quem está costurando um colar de contas, aí costura uma, duas, três, quatro, aí você vê o colar completo. Aí comecei a entender. Mas o que foi que houve de tão importante? O que houve de tão importante é que essa geração que não passaria, os anos avançando e nada de haver aquela culminação que todo mundo esperava. As publicações, as revistas, os discursos, principalmente o discurso de congresso, apontavam constantemente para essa época. Aqui já tinha passado aquele ano de 1975, né? Quem não sabe sobre ele procure se informar, ou talvez no futuro até aborde essa questão. Mas eu vivi essa época, né? Não foi uma coisa que eu ouvi falar, eu estava lá. Comecei a me associar, vou lembrar, em agosto de 1974, batizei-me em 30 de março de 75, então eu estava bem acordadinho quando chegou o ano de 75. E o mês de outubro, né? Que parece que sobre ele havia um foco de luz. Pois bem, então isso já tinha passado, já estava quase caindo no esquecimento. Aí, no começo dos anos 90, eu estava dando estudo com um rapaz, até bancário, um cara que tinha muito conhecimento bíblico, tinha tido uma origem numa igreja evangélica, e toda vez que falava nesse assunto do fim, ele parecia estar bem a par de que aquilo estava perto ali pela programação, né? Porque a geração de 1914 já estava bem envelhecida. Tinha até o Sentinela de 1984, que apareceu uma porção de pessoas idosas olhando assim, em direção assim, como se fosse vendo um futuro radiante,
o nascer de uma nova época, um dia brilhante, uma coisa maravilhosa. E dizia bem grande na capa da revista, a geração que não passará. Pois bem, aí ele dizia, Bill, eu acho que um dia eles ainda vão mudar isso aí, porque, olha, já passou muito tempo, o pessoal já morreu quase todo, e o pessoal está todo muito velho. E eu, né, como bom TJiano, eu dizia, não, isso aqui é uma coisa segura, né? Pronto. Depois esse estudo descontinuou, porque ele se mudou e não deixou o recado para onde ele ia se mudar, para continuar. Bom, o tempo passou. Aí chegou 1995, a sentinela de 1º de novembro de 1995. Na revista anterior, tinha dito, né, a geração que não passará, e dizia especificamente agora, a geração de 1914, certo? Pois bem, aí na outra edição, dali a 15 dias, chegou outra sentinela, não falou mais nada disso, apagaram 1914. Ainda existia a geração de 14, mas ninguém sabia mais qual era, não havia mais a geração de 1914. Agora parece que estavam esperando que os seguidores da organização tivessem uma amnésia, né, e não falassem mais nesse assunto. Pronto, estavam desenfatizando. Pronto. Então isso aqui foi uma coisa que me tocou muito, porque aí eu pensei assim, esses homens, que eram chamados membros do corpo governante, os ungidos, palavra que nem ocorre no Novo Testamento, certo? Fala muito dos ungidos, pois não tem essa palavra, os ungidos, no Novo Testamento. Muito bem, isso fica para outra ocasião. Então, eu pensei, não, esses irmãos lá podem até ter muito boa vontade, mas eles estão tateando aí em coisas que eles não conhecem muito, igual a qualquer outro que gostasse muito de pesquisar as Escrituras, como eu, ou como qualquer membro da Testemunha de Jeová ou de qualquer igreja, certo? Pronto. Então isso foi em 95, isso foi a primeira pancada que eu levei, mas continuei, me lembro que ainda conservei o meu ardor pela pregação e tal. Aí quando foi no ano de 97, houve uma questão envolvida com os transplantes de órgãos. Estava se falando na nova legislação do governo quanto aos transplantes de órgãos, e eu me preparando para que algum irmão viesse até mim e fizesse alguma pergunta, porque a Testemunha de Jeová, de um modo geral, não gosta de fazer pesquisa por conta própria. Elas gostam de pôr e dizer, isso aqui é certo, é errado, posso fazer isso, não posso? Que não é uma coisa muito boa, né? Porque o certo é que cada cristão amadureça e possa tomar suas próprias decisões baseadas na Escritura. Pois bem, aí na minha pesquisa sobre os transplantes, eu descobri que havia uma sentinela de 1961 em inglês, que dizia que não havia nada de errado com os transplantes. Essa sentinela saiu em português em 1962, porque naquele tempo havia uma diferença de 6 meses, né, enquanto era traduzida e tal, para ser publicada em português. Aí eu vi, nenhum problema. Bom, aí chegou depois a sentinela de 1968, em inglês 67, em português 68, condenando totalmente o transplante de órgãos. Isso aí eu já sabia que não podia. Eu sabia, mas não conhecia aquela anterior, que tinha liberado, né? Aí, na época me chamou a atenção, que quando eu li o artigo, os textos bíblicos que eram usados, parecia que não tinham nenhuma relação com a questão de proibir o transplante. Mas a revista deixou bem claro que era condenável. E depois, o que foi que aconteceu? Ela continuou publicando outra, na Despertai, né? Então, a Testemunha de Jeová daquele tempo, TJiano, lá de 68 em diante, ele sabia que não podia aceitar transplante, seja do que fosse, de córnea, de pele, de coração, de pulmão, de rim, não podia aceitar nenhum. Aquele era tão proibido quanto a transfusão de sangue. Aí quando foi no ano de 1980, veio a nova sentinela, dizendo basicamente a mesma coisa que tinha dito lá em 62. Não tinha nenhum problema com o transplante.
Ah, pronto. Aí foi outra pancada que eu recebi. Que eu pensei assim, quer dizer então que aqueles que entre 1962 e 1980, não, entre 1968 e 1980, que precisaram receber um transplante, fosse do que fosse, ou para recuperar a vista, por exemplo, no caso do transplante de órgão, ficou cego, não recebeu. Ou de rim, que às vezes um transplante de rim pode salvar a vida de uma pessoa. Perdeu-se, sofreu as consequências. E quando eu conversava com alguém sobre isso, diziam, mas não se sabe se aconteceu um caso concreto desse. Eu pesquisei e descobri que houve casos concretos, sim. Houve um mês que chama Jeová, que falou sobre o pai dela. O pai dela, que era um ancião muito zeloso, lá numa congregação de Massachusetts, nos Estados Unidos, e que ele não aceitou receber transplante, morreu. Mais adiante, um outro era um casal, a esposa dele, a esposa do casal, né, a dona que conta a experiência, precisou também de um transplante. Não, ele recusou o transplante, para ela inclusive, e depois foi surpreendido em 1980 com a liberação. Né? Pode parecer para muitos, isso é uma coisa de só menos importância, às vezes depende muito da cabeça daquela testemunha de Jeová individual. Se ela for muito fanática, ela vai acabar dizendo, não, isso é uma coisa que passou, já está resolvida e tal. Como teve um que foi conversar comigo uma vez, quando eu já estava fazendo minhas malas para deixar a organização, e disse, mas Bio, é o que foi que ficou de tudo isso? E isso ficaram sérias consequências. Né? Pronto, isso aí foi no ano de 1997. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.